Jesus é o Messias, o Filho de Deus, celebrando o 21º domingo do tempo comum. Essa liturgia nos propõe dois temas à volta dos quais se constrói e se estrutura toda a existência cristã: Cristo e a Igreja. O Evangelho convida os discípulos a aderirem a Jesus, a acolher-no como o Messias, Filho de Deus. Dessa adesão nasce a Igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus, convocada e organizada à volta de Pedro. A missão da Igreja dá testemunho da proposta de salvação que Jesus veio trazer. Na primeira leitura, ele assim é nomeado administrador da casa real de Jerusalém e, portanto, servo da casa de Davi. Comportar-se-á como um verdadeiro pai para com o seu povo. A atribuição do cargo é expressa através da entrega simbólica da chave do palácio real. Desse modo, ele assim torna-se figura de todos que recebem de Deus uma autoridade sobre os irmãos e para nós cristãos. O primeiro deles é certamente Pedro. A Igreja e a Pedro é confiado o poder das chaves, isto é, de interpretar as palavras de Jesus, de adaptar o ensinamento de Jesus aos desafios do mundo e de acolher na comunidade todos aqueles que aderem à proposta de salvação que Jesus oferece. A segunda leitura é um convite a contemplar a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus, que de forma misteriosa e às vezes desconcertante realiza os seus projetos de salvação do homem. Ao homem resta entregar-se confiadamente nas mãos de Deus, reconhecê-lo e render adoração, glórias e louvor ao Deus Salvador e Libertador. O profeta Isaías, na primeira leitura, nos ensina que o poder é um serviço à comunidade. Quem exerce o poder deverá fazê-lo com a solicitude, cuidado, bondade, compreensão, tolerância, misericórdia e também com firmeza, como um pai que conduz e orienta seus filhos. Nessa perspectiva, o serviço da autoridade não é uma questão de poder, mas é uma questão de amor, de serviço. Será impensável considerar que alguém pode desempenhar com êxito cargos de responsabilidade se não for guiado pelo amor. É nesta mesma lógica que os cristãos devem ordenar a sua vida, seja no exercício do poder civil, seja no exercício do poder no âmbito da comunidade cristã. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo reconhece que os desígnios de Deus são misteriosos e ultrapassam infinitamente a capacidade de compreensão e de entendimento da pessoa. Deus é sempre mais do que aquilo que o homem possa imaginar, mais sábio, mais poderoso, mais misericordioso. Deus é. Ao homem reconhece a sua própria pequenez, os seus próprios limites, a sua própria finitude, a sua própria incapacidade de compreender e entender totalmente esse Deus desconcertante, incompreensível, mesmo quando as coisas parecem não fazer sentido, porque a lógica de Deus é completamente diferente da lógica dos homens. Ao homem resta atirar-se com confiança para os braços de Deus, acolher humildemente a sua palavra e procurar seguir com simplicidade, amor os seus caminhos. O verdadeiro fiel é aquele que, se mesmo sem entender, alcança os projetos de Deus, se entrega de maneira confiante nas suas mãos e rende hinos e louvores a Deus. O Evangelho de hoje nos convida e convida os discípulos a aderir a Jesus, a acolher-o como Messias, Filho de Deus. Dessa adesão nasce a Igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus, convocada e organizada em volta de Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo. A missão da Igreja é dar testemunho da proposta de salvação que Jesus veio trazer para toda a humanidade. A narrativa do Evangelho de Mateus consta de duas partes. A resposta de Pedro acerca da messianidade de Jesus, Filho de Deus, e a promessa do primado que Jesus confere a Pedro. O povo reconhecia Jesus como profeta, mas os 12 têm uma opinião muito própria, que é expressa por Pedro. Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Essa opinião, mais do que baseada na experiência que tinha de Jesus, era fruto da ação do Espírito neles. Não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Por causa dessa confissão, Pedro será a rocha
sobre a qual Cristo edificará a sua igreja. A Pedro e a seus sucessores é confiada a missão de serem o fundamento visível da realidade invisível que é Cristo ressuscitado. O poder de ligar e desligar, expresso na metáfora das chaves, indica autoridade sobre a igreja. E a pergunta do Evangelho continua a ecoar: e vós, quem dizeis que eu sou? Uma pergunta que deve de forma constante ecoar nos nossos ouvidos e no nosso coração. Responder essa questão não significa dizer apenas lições de catequese ou tratados de teologia, mas sim interrogar o nosso coração e tentar perceber qual é o lugar que Cristo ocupa na nossa vida, na nossa existência. Responder essa questão obriga-nos a pensar no significado que Cristo tem na nossa vida, na atenção que damos às suas propostas, na importância que seus valores assumem nas nossas opções, no esforço que fazemos ou não fazemos para o seguir. Quem é Cristo para mim? Quem é Cristo para você? Pense um pouco, não dê uma resposta apressada. Reflita, como você vive o seu relacionamento com Deus hoje? Ele é tudo para você? Pense. Caríssimos irmãos e irmãs, Pedro é o protótipo do discípulo. Nele está representada essa comunidade que se reúne em volta de Jesus e que proclama sua fé em Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Somos exortados pela palavra a estar e permanecer na barca de Jesus, que é a igreja. Jesus é a força, é a salvação da igreja. Jesus deve ser o centro da igreja e da nossa vida sempre. Por isso oramos pela igreja e dizemos: Jesus, nosso irmão, com o apóstolo Pedro, proclamamos os títulos que revelam a tua natureza e a tua missão. Filho do homem, novo Elias, novo Moisés, grande profeta, Messias, filho do Deus vivo, Salvador, libertador, Filho do Deus presente no meio de nós. Nós bendizemos, louvamos, te agradecemos. Nós te pedimos pela tua igreja, pelo sucessor de Pedro e por todos os bispos a quem confias as chaves do teu reino. Convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, dê seu like, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.